agora já foi. Boa noite, queridos amigos. Vamos ver aí se o pessoal vai entrar. Eu comecei, tô no perfil. Marcelo, olha pra mim, por favor, se eu tô no perfil certo. Eu não sei nem se a Dinamara tá. Vê se tô no Pris de Queiroz, tá aparecendo aí. Ei, Igor. Tá lá não? Tá no lugar certo? Oi, Renato, boa noite. Oi, Oi. E salve aí, Maria. amiga? Salve Maria para quem está entrando. Boa noite. Boa noite para quem não entrou ainda, para quem vai entrar, para quem já está aí. O pessoal tá chegando devagarinho. Enquanto eles chegam, vamos rezar? Vamos. Amém. Deixa eu botar aqui. Fica à vontade. Vou fazer aquela oração que você me enviou do Padre Paulo e a gente puxa uma Ave Uhum. Maria, tá bom? Tá bom, vamos lá. Inspirai ao Senhor nossas ações, para quem vós Para que comece, vós para vós comece, para vós termine, termine, tudo tudo aquilo que aquilo que fizermos fizermos, por Cristo, por Senhor Cristo, nosso. Senhor nosso. Em Amém. nome do Pai, do Filho e Pai, do do Espírito Filho e do Santo. Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Cheia de Senhor é graça, o convosco. Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Maria, Mãe Deus, de rogai Deus, por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores. agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Dinamara, vamos ter uma grande tarefa essa noite, falar de Santo Agostinho. Grande responsabilidade. Confissões. Gente, o livro que a gente vai falar é esse aqui, ó. Santo A minha versão Agostinho, é Confissões. rosa. A versão a minha versão é a verdinha lá da editora Paulus. A minha, deixa eu Tô ver aqui, ouvindo. editora Príncipes. E a minha é Confissões. Editora Dinamara, Príncipes. quer se apresentar para os nossos. Você que é minha convidada, quer se apresentar para a galera aí, falar um pouquinho de você? Falar. A Dinamara também é ex-protestante, gente, como eu. Sim. Então, gente, eu sou ex-protestante, né? Na verdade, eu vi de uma linha em que no meio do pessoal eles nem se denominavam nem calvinistas nem luteranos, né? É uma linha nova, uma linha diferente. Na verdade, começou aqui na Argentina. E, e por meio dos meus estudos, né? Depois que eu vim morar aqui em Buenos Aires, vim estudar aqui e fazendo meus estudos paralelos aos meus estudos acadêmicos, né? Estudando filosofia, estudando a Santa Igreja. Na verdade, comecei pelo professor Olavo e acabei chegando no Cardeal Newman, né? E no São Cardeal Newman. E dele eu me converti ao catolicismo, né? Através da sua obra Apologia Profita Sua, que muito provavelmente a maioria de vocês aqui deve conhecer, se não conhece, é uma obra que eu indico. Né? Bom, partindo disso, eu fui me aprofundando, não tanto quanto a Priscila, Ah, mas eu tá. fui me aprofundando mais nos estudos, né, em relação à igreja. E foi quando eu comecei a ler o livro Confissões de Santo Agostinho, né? Mas, na verdade, eu já estava convertida, né, à Igreja Católica quando eu comecei a ler o livro. Mas ele é um livro, assim, divisor de águas no quesito paz, né? Tem uma frase que eu escuto, que às vezes o professor Olavo fala, que ele fala assim, ó, é urgente ter paz, né? É urgente ter paciência. E às vezes a gente chega na igreja com uma ansiedade, um alvoroço na alma muito grande, né? Para tentar Sim. consertar algumas coisas na nossa vida, para tentar, né, ser referência, ser exemplo, né? Dar um bom testemunho. E aí, quando a gente chega na obra de Santo Agostinho, a gente vê que um santo, né? Um santo. É. Ele passou por tantas coisas, né? Ele enfrentou tantas dificuldades, ele enfrentou
Então, isso fortalece a nossa fé, anima a nossa fé, É, né? Nos faz entender de que a santificação é por meio de Cristo, ela é possível desde que a gente tenha um coração sincero e verdadeiro. E é, foi essa a minha experiência assim, principal, né? O que mais me impactou. E aí estamos aqui. Conheci a Priscila é, através do apostolado, né? Uma confrade, por assim dizer, né? Mora aí. é, da mesma região, duas baianas. Exatamente, né? Eu sou de É, eu Ilhéus, ia. ela é de Itabuna. Exatamente, gente, 30 quilômetros assim que nos separam, né? Agora um É, pouco mais, né, Pri? agora Agora é, uns dois Dinamara mil e tá, poucos quilômetros. Dinamara tá em Buenos Aires. Gente, eu sempre falo, né? Eu também li Santo Agostinho depois de convertida, né? Eu li recentemente. Mas todas as leituras que eu faço da Patrística, eu falo que eu me converto um pouquinho mais. Porque cada vez que você vê um pai da igreja, que você vê ele, cada pai da igreja, cada doutor da igreja, né, explicando o que, que é a fé católica, você se fala assim, não, agora eu sou mais católico, eu sou mais filho da igreja, porque essa pessoa está falando exatamente aquilo que a igreja é. Então, gente, olha só, para quem não sabe muito bem quem é Santo Agostinho, eu vou fazer uma leve introdução, né? Só para a gente falar quem foi Santo Boa. Agostinho. E aí, depois, o que a gente vai fazer? A intenção da gente aqui é colocar, ó, o Jefferson está pedindo para você colocar fones de ouvido, Dinamara. Eu não sei se Eu. você tem aí. Você tem? Ai, meu Cristo. Pera. Vai, enquanto você Deixa. procura, eu vou fazer a nossa introdução aqui. Gente, Santo Agostinho, ele nasceu em Tagaste, na Argélia, na África. Todo mundo sabe que ele é um dos maiores pais, um dos maiores doutores da igreja, né? Um grande filósofo, um grande teólogo, estudado até os dias de hoje, né? Por todas as igrejas cristãs, católicas e não católicas. E Santo Agostinho, ele escreveu esta obra, Confissões, para contar o seu processo de conversão, né? E por que que esse livro é tão impactante? Porque tem muita semelhança com a experiência dos ex-protestantes que se convertem depois aí à Igreja Católica, né? Porque Santo Agostinho ele vai contar 10 anos depois de sua conversão, por volta do ano 397, 400, portanto, século IV, bem comecinho do século IV, século V, né? Bem no comecinho do século V, ele vai contar aí, 10 anos após a conversão, como foi o processo de conversão dele, né? Que é um processo de busca pela verdade. Então, esse livro aqui, ele é maravilhoso, ele é muito bonito, porque nesse livro, Santo Agostinho expõe todas as suas fraquezas. Então, ele vai expor suas fraquezas, os seus erros, as suas falhas, os seus pecados, e também ele vai louvar a Deus. E é interessante porque Santo Agostinho conta nesse livro aqui que essa inquietude que fez com que ele quisesse buscar a verdade, né, é algo que está no íntimo de todo homem. Todo homem sente desejo, sente necessidade de buscar a verdade. Então ele fala assim: o estado do homem com marcha para o seu fim, isto é, para Deus, é que gera essa inquietude que nos motiva aí para buscar essa verdade, né? Então, uma grande característica de Confissões é que esse livro é uma grande declaração de amor. Né, Dinamara? Não é à toa Eu que ele é fico. conhecido, não é à toa que ele é conhecido, muito conhecido, inclusive não só no meio católico, né? Ainda Sim, ontem eu tive conversando com meu avô, que é de um outro segmento, e ele me falando, né? Eu comentei com ele sobre a live, ele me falando, nós aqui temos Santo Agostinho em grande estima, é como se fosse assim, ele chegou em um nível de na verdade, ele se aprofundou, né? Não é que ele ascendeu, mas antes ele aprofundou em um nível no amor, né? no Na amor. humildade, no amor, né? Em tudo do que é a sensibilidade humana, que ele se fez conhecido muito além, né? Para muito além da Igreja Católica, né? Que, Exatamente. bom, de uma certa forma atrai as pessoas para o centro da Igreja, até porque ele é o doutor da Igreja Católica, né? Exatamente. Gente, Santo Agostinho ele foi bispo, né, da Só um igreja. ponto, Pri, eu não achei o fone. Eu queria saber se está muito ruim a minha voz. Gente, vocês estão conseguindo ouvir bem a Dinamara? Eu acho que o pessoal tá ouvindo bem. Eu acho que alguém falou aí que tava ouvindo bem. É? Tá. Deixa eu ver se alguém comenta aí. Vamos esperar para ver.
Olha lá. É por Bluetooth, tá descarregado, então não vai dar. Marcelo falou que tá ouvindo bem sua voz. Então ótimo. Aí, do Jefferson também. Bom, Santo Agostinho, gente, foi bispo da igreja de Hipona, certo? Que era na época a província aí da província romana na África, tá? Então ele encerra a vida dele como bispo. Alguém tá falando que tá baixinho aí, mas outros falando que tá bom. Então vamos seguir. Agostinho, gente, ele é venerado como um santo hoje na Igreja Católica Ortodoxa, né? Um proeminente doutor da igreja e patrono dos agostinianos. Então ele morreu aí por volta do ano 430, ok? E vamos começar, Dinamara, falando aí de confissões, que é o interesse, né? Que é que todo mundo quer ver. Vamos falar do nascimento, dessa primeira parte da vida de Santo Agostinho, né? Que é do nascimento aos 15 anos. Então fique à vontade para começar. Então, e nessa parte aí, inclusive eu estava falando com a Priscila, porque o livro, ele é um livro bem denso. Então, eu pelo menos, eu vou me deter a falar o que me chamou mais atenção, porque se eu for falar exatamente o percurso, a gente vai ficar aqui umas 5 lives e ainda vai faltar tempo. Mas assim, nesse trajeto, o que mais me chamou a atenção era o reconhecimento dele desde a infância, né? Através do que ele via, né? De vocação na sua mãe, de devoção na sua mãe em relação ao Senhor. Ele já tinha uma consciência de necessidade de ingressar à Santa Igreja Católica. Porque ele conta em um determinado ponto que ele teve uma dor de estômago. E, Priscila, se eu me passar em alguma informação, você fica à vontade para me corrigir, tá? Ele teve uma dor de estômago em um determinado momento tão forte... Na infância, né? Na infância, né? Que ele desejou ser batizado. Ele, até esse momento, ele não era batizado. E ele desejou ser batizado nesse momento dessa dor, né? E ele clama à mãe dele, ele pede à mãe dele que dê o batismo, porque ele estava se vendo perdido. Então, olha a consciência que ele tinha ainda criança da necessidade do batismo para a salvação, né? E aí a mãe dele, ela intervém, né? Ela busca esse batismo, mas aí depois acaba que ele não é batizado. Inclusive, ele tem uma frase que ele fala o seguinte, assim... Ele fala o seguinte, porque quando ele pediu para ser batizado, e organizaram tudo, mas não batizaram, né? Ele ficou são, foi curado lá da dor de estômago. Ele fala o seguinte: deixei-o sozinho, deixei-o fazer o que quiser, pois ainda não deixe-o sozinho, deixe-o fazer o que quiser, pois ainda não é batizado. Mas estando meu corpo doente, ninguém diz, deixe que piore, pois ainda não estou curado. Ou seja, ele entendia que o batismo era uma cura. Quer dizer, ninguém deixa você piorar porque você não está curado. Mas por que não te batizam se você não está batizado? Ou seja, o batismo é um passo para a cura. Então, isso ele já tinha consciência desde a infância. Logo no início do livro, a gente percebe, né? Ele tá, gente, nessa fase da vida, ele lembra nessa fase da infância os seus pecados, né? E são duas questões que chamam a atenção, que são duas doutrinas católicas, muito católicas, né? A gente sabe que existe uma briga, que tem gente que acha que ele é pai da reforma protestante, mas quando a gente lê Santo Agostinho Confissões, a gente vê que não tem a menor condição. É gente que acha mesmo, né? Ele fala assim, né? Ele fala assim, não há ninguém imune ao pecado, nem mesmo recém-nascido, com apenas um dia de vida sobre a terra. Ele faz uma alusão ao pecado original. Ele fala de pecado original desde o início do livro. Qual é a igreja hoje que tem, né, a consciência desse pecado original, que é o pecado da desobediência de Adão e Eva? A Igreja Católica. E ele vai falar sobre esse pecado original, que todo mundo nasce com esse pecado original, inclusive os recém-nascidos com um dia de vida. E aí ele fala também que ele nasceu em lar cristão. Em pecado, né, Pri? Ele foi gerado em pecado, ele reconhece isso. Pecado, então. Todos nós nascemos com pecado original. Gente, a primeira coisa aí que tem, primeira doutrina que você encontra em Agostinho, né, que é católico, é essa questão. E depois ele fala que quando ele nasceu, ele recebeu o sinal da cruz, né, e recebeu o sal divino. E não sei se você sabe, mas essas duas, que eram dois hábitos da igreja primitiva, depois eles foram inseridos no sacramento do batismo, né? Hoje, quando uma criança é batizada, no formato mesmo tradicional do batismo, ele é marcado pelo sinal da cruz e ele recebe o sal, né? Então, naquela época, quando o bebê nascia, ele recebia o sinal da cruz e o sal, né? E isso introduzia os catecúmenos na igreja.
Então era isso que fazia ele entrar na igreja, né? E depois ele era introduzido no rito do batismo. E logo aqui ele vai falar sobre isso, que ele ficou doente e ele queria ser batizado porque ele tinha consciência. E na igreja, nesse período, você só era regenerado, né? Os seus pecados eram perdoados, seus pecados eram apagados, né? Seus pecados antes do batismo, quando você se batizava. Quando você se batizava, efetivamente você entrava no corpo de Cristo. E como que hoje, até hoje, a igreja faz, né? A igreja também tem essa consciência, a igreja católica, de que é quando você se batiza, que você é efetivamente incluído no corpo de Cristo. E quando ele fica doente, ele pede para a mãe para ser batizado, porque ele não quer morrer sem ser inserido no corpo de Cristo, né? No corpo de Cristo. E a Bíblia fala sobre isso, né? E depois, quando não é batizado, quando ele fica curado e não é batizado, ele lamenta. Ele lamenta. Né? Ele diz, nossa, talvez eu tivesse sido poupado dos demais pecados, das demais coisas que eu passei na vida. Ele fala que a mãe dele não quis batizar para que se apagasse as culpas da juventude e ele não maculasse no pecado a imagem do cristão. Porque quando você é batizado, você integra o corpo de Cristo, né? Então ela, por um excesso de zelo, ela fala, não, eu vou esperar mais um pouco para batizar Santo Agostinho, porque se ele cometer muitos pecados na juventude, ele não vai manchar a imagem do corpo de Cristo, porque ele ainda não está no corpo de Cristo. Ele ainda não está integrado, né? Ele ainda não faz parte do corpo de Cristo. Então, essa questão do batismo foi a primeira coisa que me chamou muita atenção. E que eu falei, cara, realmente o batismo não é um símbolo. Não é uma demonstração pública de que você está morrendo para o mundo e nascendo para Cristo. Também tem essa questão, mas é um sacramento que tem poder, né, no mundo espiritual. Total. E, inclusive, quando ele começa, quando ele é inserido na escola, né? Quando ele vai estudar, a gente vai ver também a importância que ele dava à oração, né? Ele começa questionando, não, a criança não fala, a criança depende o tempo todo de outros, né? A criança depende de ser alimentado por outros e tudo mais. Aí chega um determinado momento que ele cita assim, ele começa a estudar e ele vai aí fazer uma crítica muito forte ao ensinamento das escolas, né? E eu pude perceber isso, que ele faz uma crítica por conta das obras que eram analisadas, e ele gostava, inclusive, bastante de literatura e tudo mais, mas ele criticou, depois que ele se converteu e que ele teve a noção do que era que eles paravam para analisar, né? Inclusive, eu cheguei a postar no meu Instagram uma obra, e que é uma obra que ele cita no livro, agora eu esqueci o nome, mas ok. Mas, enfim, ele cita uma obra, ele cita o texto, na verdade. E aí ele fala o seguinte, assim, ó, por isso comecei ainda menino a orar a ti, meu auxílio e refúgio. Quebraram-se os grilhões da minha língua para invocar-te, fazendo ainda pequeno, mas com muita sinceridade, a fim de que não fosse surrado na escola. Então ele fala o seguinte, desde pequeno eu aprendi que o Senhor era meu socorro, né? Que o Senhor era o meu auxílio. Então existia uma prática, os pais mandavam as crianças para a escola, e se eles tardassem em aprender, eles eram surrados pelos próprios professores. Né? Eles eram surrados pelos próprios professores. Então, o que acontece? Ele questiona isso, ele questiona essa questão, essa relação de importância que se dá ao aprendizado em detrimento do serviço a Cristo, né? De uma vida em Cristo. Eles se preocupavam muito mais com a minha educação, né, intelectual, por assim dizer, do que com a minha vida espiritual. E aí ele fala, desde as minhas primeiras palavras, né, eu aprendi a buscar a ti, meu auxílio e meu refúgio. Então, assim, ele ainda não estava batizado nesse momento, mas ele já clamava ao Senhor. A mãe dele, Santa Mônica, né, ela já passava para ele todo esse ensinamento, né, da intervenção divina, da importância. Santa Mônica era muito cristã, né? E isso que você falou da escola é interessante, porque em um momento ele vai dizer, né, que o pai dele, gente, essa parte é muito importante. Acho que todo pai, toda mãe deveria ler essa Santo Agostinho, porque ele deixa muito claro o papel que a mãe dele teve na conversão dele, no processo de busca pela verdade, e como as orações de Santa Mônica, que era mãe de Santo Agostinho, sustentou Santo Agostinho durante 20 anos praticamente, que foi o tempo que ele demorou a se converter, né? Porque na infância ele conheceu a Cristo, mas depois ele vai se afastar de Cristo.
E é engraçado porque ele fala assim, o meu pai gastava mais do que podia, mais do que o patrimônio da família sustentava para Isso poder mesmo. bancar os meus estudos, né? Ele fala que não era Desejando. por condição, né? Ele fala, não é que ele tivesse condição, é que ele tinha muita vontade de que eu fizesse É e isso, e que ele queria que o filho alcançasse todos os bens materiais e alcançasse prestígio aos olhos dos homens. Mas o pai de Santo Agostinho não se preocupava se o filho crescia diante dos olhos de Deus. E ele vai falar como que fez falta a ele a correção, a disciplina paterna e o exemplo. Porque o pai de Santo Agostinho só foi se converter no leito de morte, né? Então ele fala de como que foi, do impacto que o pai e a mãe dele teve na vida espiritual dele. E eu acho que isso uma coisa que chama muito o pai e a mãe, né? Para como que é importante que eles estejam presentes na vida espiritual do filho, lutando pela vida espiritual do filho. inclusive ele conta aí, falando, né, de infância até adolescência, ele conta dos primeiros momentos de puberdade, de qual foi a reação do pai dele naquele momento, né? Quando um É, determinado dia ele estava se banhando e o pai se depara com a virilidade do filho, né, por assim dizer, ele chega para Santa Mônica, né, falando, todo se gabando, né, em nossas palavras aqui, né? vou ter Se gabando, netos. se gabando do filho e tal, isso e aquilo. É, E aí ele diz, e Santo Agostinho fala, questiona também, mais uma vez, né? Essa é a coisa, a mágica a mística do livro do Santo Agostinho, é que ele nos traz para refletir, né? Para é. trazer para nossa própria realidade. Eu, por exemplo, que tenho um filho adolescente de 14 anos, faz a gente refletir, né? Ele fez assim, ó, meu pai falou com todo alvoroço, né? O orgulho do pai, Com todo orgulho de que eu estava naquela condição, mas ele não se preocupou de que eu iria, né, me que eu dar estava perdendo a minha alma. perdendo a minha alma, eu ia me deixar levar pelas paixões da mocidade, né? Então, não, aquilo não fazia menor importância. Inclusive, ele fala assim, ó, nem sequer se preocuparam em me casar para que eu não viesse a pecar, né? Ele fala, minha É, mãe não queria que eu me casasse para que não comprometesse os meus estudos, né? A minha vida intelectual, a pessoa, um casamento vai impedir o crescimento tal e tal. E o pai não se importou, nem pensava nessa questão, porque, é. como eu disse, ele não era convertido, né? E é muito interessante essa parte agora, que ele está aí já por volta dos 16 anos, né? Que ele vai falar que ele tem um sério problema de inclinação à imoralidade sexual, né? Santo Agostinho, gente, ele não tem pena, não. Ele vai falar os pecados dele, ó. Ele vai Ele falar, olha, confessa, né? ele vai falar, eu tinha desejo de me satisfazer com coisas baixas, me entregando como um animal a tenebrosos amores. Santo Agostinho era muito imoral, sexualmente falando. Ele fala que perdi aqui. Ele fala, inclusive, que quando ele estava na igreja, participando do culto, participando da missa, né? Na própria igreja, ele tinha pensamentos imorais e ficava na igreja, dentro lá das paredes da igreja, pensando em como que ele ia satisfazer esses desejos quando ele saísse dali. Então, para vocês terem ideia de como Santo Agostinho era uma pessoa que tinha uma séria inclinação assim a esse tipo de pecado, né? E aí ele vai falar que a companhia dos amigos, e aí ele vai falar bastante sobre a amizade, gente, sobre como que a amizade pode te levar para o bem e como a amizade pode te levar para o mal. E ele vai falar que a companhia dos amigos dele estimulavam ele a pecar, né, Dina? Olha, acho que bloqueou. Tá me ouvindo? Voltei. É. Pronto. Bom, vamos falar então dele estudante, né? Santo Agostinho se muda para Cartago na sua juventude, né? Quando ele começa aí a, a estudar as artes liberais e tudo, vai para o norte da África, né? E aí ele vai dizer que lá em Cartago, que é hoje a Tunísia, ele vai se influenciar com as paixões mundanas que tinha na alma dele. Então ele vai falar assim, eu comecei a ir para o teatro, e no teatro as histórias do teatro, que ele amava muito, ele gostava muito de ir pro teatro, isso fazia o quê? As histórias do teatro faziam ele amar a imoralidade. Torcer pelo casal adúltero,
né? Ou pelo casal fornicador, né? Então, isso deixava ele mais suscetível às mesmas concupiscências. Quando eu li essa parte, quando ele fala sobre isso, eu lembrei dos dias de hoje, né? Sobre filmes, novelas, as músicas. E como que tudo isso faz com a música secular, filmes e novelas, né? Que a gente muitas vezes assiste sem pensar naquilo que a gente está vendo, nos leva também a desejar as mesmas coisas, né? Quantas pessoas aí, quantos cristãos, quantos católicos veem novela e começam a curtir, a torcer pelo casal adúltero, né? A torcer pelo imaginário, né, Pri? Oi? É a interferência da formação do imaginário, né? Então ele fala que tudo isso aumentava a inclinação dele para o pecado, né? Tá ouvindo, Dinam? Tô te ouvindo, sim. Pode seguir. Não, continue. Quer fazer algum acréscimo? Não. Esse texto que eu citei, que eu botei a imagenzinha lá no meu Instagram, é justamente desse período aí. Que ele passa por esse momento de se deparar com todas essas, né? Com esses pensamentos, com todas essas coisas aí. E não, nesse período eu acho que é só isso aí mesmo, não tenho nada pra falar. Eu me identifiquei muito com os pecados de Santo Agostinho, assim, sabe? Porque, gente, Quem eu tô falando não? da imoralidade. Eu tô falando da imoralidade, mas não foi essa moralidade. Ele fala que roubava fruta no pé dos vizinhos, né? Que desobedecia. Isso já foi mais novo. Essa parte é incrível. Isso, gente, ele fala pecados que a gente aqui, eu tenho certeza que a maioria de nós aqui já cometemos. Então, olha lá, a Bruna tá falando que roubava bala, roubava doce, eu também roubei doce. Então, assim, a gente. Pri, ele fala uma coisa muito interessante nessa parte das peras, né? Que ele foi roubar as peras. É justo quando ele fala das amizades. Tava ali com os amigos, ele foi roubar as peras. Ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ele tinha peras melhores e que ele não tinha fome. E que ele roubou pelo simples prazer de roubar. Prazer. Ou seja, não era uma coisa que tipo assim, não, eu vou fazer porque eu tenho uma necessidade. Não. Eu vou fazer porque as peras do vizinho aqui são melhores do que as minhas. Não, porque ele queria mesmo. As peras eram melhores, né? Ele quis, então ele fala assim, ó, eu quis. Aí ele fala, ó, meu Senhor, né? Ó, meu Senhor, por que que eu fiz? Por que que eu fiz isso? Se eu estivesse sozinho, eu teria feito? Aí ele lança esse questionamento. Ele lança exatamente essa questão. Se eu tivesse sozinho, eu teria roubado as peras? Aí ele fala, não. Certamente que se eu tivesse sozinho, eu não teria feito. Exatamente. E o que nos leva a refletir justamente sobre as amizades, né? Sobre a importância de você estar andando com pessoas que vão te conduzir para práticas santas, né? Porque por nós mesmos já somos maus, né? O mal já está em nós. Então, se a gente encontra pessoas que lutam, pelo menos, em favor do mesmo bem que nós buscamos, né? Não é que um é melhor do que o outro, não. Mas estão todos em busca de melhorar, estão todos em busca de santificar-se. Então, se você se une a pessoas que almejam o mesmo caminho, que almejam uma mesma verdade, né? A possibilidade de você cair nesse tipo de pecado, né? De ser menor, né? É muito menor. Porque, exatamente. Né? Gente, e aí com 19 anos, uma coisa vai mudar aí na vida de Agostinho. Agostinho aí tá completamente desviado, não tá vivendo a fé cristã, tá? Mas ele descobre o livro de Cícero, chamado Hortêncio. E foi esse livro, Hortêncio, né? Esse livro que vai aí fazer nascer em Agostinho o desejo de alcançar a sabedoria, né, que vai despertar nele o amor da sabedoria, e é a filosofia. Então aí que Santo Agostinho vai começar a estudar a filosofia, né? Então aí que vai começar a surgir uma história realmente de busca pela verdade. Só que o estudo de Santo Agostinho, a partir de Hortêncio, levou ele ao maniqueísmo, né, Dinamara? Sim. A grande heresia. Pode falar do maniqueísmo, que eu não estudei foi nada de maniqueísmo. Pode. Não, gente, vai lá. Adesão ao maniqueísmo. O que acontece, né? O maniqueísmo era uma heresia que misturava o nome de Deus com o de Cristo, com o do Espírito Santo, né? Que fazia uma alusão à materialidade divina, tá? Então Deus é os corpos celestes, é a natureza, é a terra, né? A alma humana. Então, o maniqueísmo não concebe um Deus que é espiritual.
Ok? Assim, bem resumidamente falando o que é o maniqueísmo. E hoje a gente vê muita gente ainda falando sobre isso, né? O maniqueísmo ainda subsiste aí em certas ideologias, né? De que a natureza, a terra, né? O planeta, tudo isso é Deus, né? Deus é a nossa alma. Então, isso era o maniqueísmo, que é essa heresia que Santo Agostinho vai entrar, vai se aprofundar, e ele vai E achar permanece que por muito tempo, né? por muitos anos, Por né, são os muito tempo. maniqueus. E ele vai achar que aí estava a verdade. Porque ele começou a busca pela verdade. Ele começou a falar, gente, o que é a verdade? Qual é a origem da minha fé? Por que o ser humano sofre? Por que existe a morte? O que acontece depois da morte? Santo Agostinho vai começar a fazer muitas perguntas. Né? E aí, na busca por essas respostas, eu sempre falo aqui no meu Instagram sobre a importância da gente buscar a origem das coisas. Qual é a origem das minhas ideias? Qual é a origem da minha fé? Né? Por que eu acredito em Deus? Por que eu acredito na Bíblia? Por que eu acredito na morte? Por que eu acredito na ressurreição? E Santo Agostinho vai fazer essas mesmas perguntas, né? E aí, só que Santo Agostinho tem um problema. Santo Agostinho começa essa busca pela verdade, por essas respostas, baseado nos seus instintos carnais. Porque ele se achava semelhante a Deus na sua natureza, nesse período do maniqueísmo. Ele não entende quem é Deus, né? Ele não aceitava que Deus é espírito. Que depois ele vai dizer, meu Deus, eu não conseguia acreditar que tu és espírito, né? Que tu não pode ser medido, que nada te contém, que o Senhor não é matéria. É isso mesmo, que o Senhor não é matéria. E ele também não conseguia, gente, conceber que Jesus Cristo era divino. Ele achava que Jesus era apenas um homem de extraordinária sabedoria. Né? E a gente conhece aí muitas religiões que também ainda falam isso. Ah, não, Jesus foi um grande profeta. Então ele achava isso, que Jesus era um grande profeta, um homem muito Um sábio. grande filósofo. Meu avô Um falava grande... que isso era um grande filósofo. Isso, porque ele não conseguia imaginar que uma divindade, que o próprio Deus se circunscreveu dentro do limite de um corpo humano. Então ele tinha dificuldade, mas como é que é isso? Como é que a natureza divina, ela vai entrar no corpo humano através da Virgem Maria e sem se contaminar, né, por esse corpo? E ele vai continuar sendo Deus. Então ele não conseguia entender isso, ele não conseguia conceber que Jesus havia tomado a imagem humana, porque ele só conseguia... Se fez carne, né? Ele não conseguia. Então ele achava que a natureza divina não podia nascer da Virgem e se contaminar, sem se contaminar, né? E aí, gente, Santa Mônica, a mãe de Agostinho, nessa época já estava rezando pelo filho, ela que era extremamente santa, que essa mulher foi uma santa, tanto com o marido como com o filho, né? E ele vai contar... Essa parte do marido, Pri, desculpa te interromper. Pode falar. É muito interessante que ele fala, quando ele cita a mãe, né, e que ele se refere ao pai, ele usa uma expressão, claro que não acredito que naquela época existisse feminismo, mas ele usa uma expressão que ele fala assim, ó, ela nunca fez nada, né, nem deu uma resposta que merecesse uma repreensão. E quando ele falou de repreensão, no livro, ele cita uma repreensão física mesmo. Então, ele fala assim que ela nunca foi repreendida fisicamente pelo pai, porque ela sempre se comportou como deveria. Eu falei, pronto, que se as feministas lerem isso aqui, vão rasgar o livro. Não, mas você sabe que Simone de Beauvoir mete o pau em Santo Agostinho e o Segundo Sexo, né? Quando eu tava lendo, gente, já fazendo um parênteses bem rapidinho, eu tava lendo o Segundo Sexo e logo na introdução ela fala mal desse livro. Ela fala que ele aqui é machista, não sei o quê. E aí eu falei, meu Deus, eu acabei de ler. Aí eu tô aqui procurando a frase que ela citou, que ela cita totalmente fora de contexto, e ela vai dizer que Santo Agostinho é um grande machista. Mas é uma mentira enorme, assim. Quem lê o livro... Porque, na verdade, ele estava fazendo uma referência ao bom comportar da mulher. Porque ela era mulher, ela reconhecia o seu papel. Né? Eu acho que essa é a grande chave, essa é a grande questão. Ela reconhecia o seu papel, tanto como mãe, quanto como esposa. E nesse contexto, ela estava livre de todo tipo de suposto machismo que existia naquela época, né? Coisas que os homens praticavam naquela época, desde 300 não sei quanto, 400 não sei quanto. Então, esse ponto que ele cita é muito interessante. Eu é muito interessante. Muito.
É. Aí Agostinho já completa 28 anos de idade, ainda longe, né, de Deus, ainda sem conseguir entender Deus, ainda no maniqueísmo. E aí ele vai se interessar pela astrologia, principalmente essa parte de previsão do futuro, essa coisa dos signos, né, que a gente tem ainda hoje. E aí ele se interessa por isso. Depois ele vai reconhecer, né, que toda previsão de futuro ela é incoerente, né? E ela é rejeitada pela verdadeira piedade cristã. E aí ele vai falar, vai fazer uma crítica muito forte em relação à astrologia, né? A essa questão de adivinhação do futuro, que tem tudo a ver também, né, com o ensinamento da igreja hoje, né? Eles vão falar assim, que as adivinhações que dão certo é obra do acaso. Ponto, né? Sim, exatamente. Ele falava como é que pode ser o mesmo, como é que eu posso fazer a mesma coisa para mim, para você, para o outro e para o outro, tipo, as pessoas que nascem no mesmo dia, no mesmo momento, na mesma hora, eles vão ter então o mesmo, né, o mesmo horóscopo, por assim dizer. Então, ele vai ser contra, né? E aí, gente, vamos lá. Reparem só. Santo Agostinho descobre um ciclo grande desenvolve um grande ciclo de amigos, né? Amigos íntimos que vão acompanhar Santo Agostinho na busca pela verdade. Olha, isso aqui teve um impacto muito grande em mim, né? Ele se rodeou de pessoas que estavam na mesma intenção que ele, pessoas que, como ele, queriam descobrir a verdade. E ninguém aqui era católico, ninguém aqui era cristão, esses amigos deles. Mas eles estavam todos juntos buscando pela verdade. E aí ele vai começar a contar a história dos seus amigos, porque ele dá o testemunho de vida dele, mas ele também dá o testemunho de vida dos amigos dele e do processo de conversão dos amigos dele. E ele já vai, e aí novamente ele volta ao batismo, né? Ao sacramento do batismo, como é o batismo na Igreja Católica. E ele vai dizer que um dos seus amigos, não lembro o nome, ficou doente. E no leito de morte, era um amigo que tinha se desviado da verdadeira fé, e no leito de morte ele foi batizado à revelia. Porque era o batismo que inseria o indivíduo no corpo de Cristo. E o batismo era que regenerava, né? O batismo apagava os pecados. Então, esse amigo dele foi batizado à revelia e ele vai ridicularizar. Quando o amigo acorda e milagrosamente fica bem, ele vai dizer pro amigo dele, olha, você foi batizado quando você estava no leito de morte. E começa a fazer piada. Fale. Não, é isso mesmo, ele fala, e agora você tá bem, tipo assim, você não vai... tipo assim, só que o amigo dele não gostou da piada, né? O amigo dele pediu pra ele não criticar o batismo e tal, e acabou que depois o amigo dele adoeceu de novo e morreu, né? E aí ele vai dizer, gente, eu já tava buscando a verdade, mas eu tava buscando a verdade na minha soberba, né? Na minha soberba. E aí ele vai... Tudo isso ele está na África ainda, e ele vai partir para a Itália, né? Ele já era professor de retórica, ele já estava famoso no meio dele, e ele recebe o convite dos amigos para se mudar para Roma, né? Porque em Roma ele teria... Se não me falha a memória. Oi? Não vi. Aos 29 anos, se não me falha a memória. Eu sei que ele ia para lá porque lá ele ia ter maior prestígio. E, gente, nesse período aqui, Agostinho viveu em busca dos aplausos humanos, e ele fala muito sobre isso. Ele vai falar, gente, eu vivi pelo aplauso humano. Eu queria viver para receber... O objetivo da minha vida era ter a aprovação dos homens. Porque, na verdade, ele foi induzido a isso desde a infância, né? Quando os próprios pais colocam ele para aprender retórica e colocam ele para estudar, ele é excelente em retórica. Inclusive, ele cita um fato de ele estava debatendo com alguém, né, com algum colega, alguma coisa por estilo, e aí ele fala assim, olha, eu sou muito mais aplaudido se eu humilhar, né, em um debate ao meu colega, à pessoa que está debatendo comigo, sem que seja levado em consideração o quanto eu diminuo e humilho essa pessoa para ganhar. Então, assim, as verdadeiras virtudes, elas não estão sendo levadas em consideração. O que está sendo levado em consideração aqui é se eu sustento um verdadeiro argumento, uma verdadeira retórica, e se eu venço esse debate. Então, ele sempre buscou esse reconhecimento, porque naquela época era algo que, nossa, você era um cara que era, né, bom na retórica, você falava bem, você se expressava bem, você conseguia refutar qualquer argumento. Então, ele viveu buscando isso aí. Aí, Santo Agostinho... continue. Não, pode falar.
E aí ele fica doente em Roma, né? Ele fica muito doente em Roma e ele fala que ele morreu de medo de morrer, que ele teve medo de morrer, e aí cheio de culpa e de pecado, e aí ele vai voltar lá no pecado original. Eu tive medo de morrer, cheio de culpa e pecados, além da culpa do pecado original. Novamente, gente, Santo Agostinho, ele desenvolveu, né, essa teologia do pecado original, que é uma doutrina que nós temos até hoje na Igreja Católica, né? Então, ele mais uma vez se refere e ele fala que se ele morresse ali, ele iria para o inferno e mesmo assim ele não desejou o batismo. Olha como o batismo vai ser importante, né, na vida de Santo Agostinho. E aí ele fala assim, ao mesmo tempo eu tinha dificuldade de retornar à fé católica porque eu ainda não entendia essa fé, por causa da heresia maniqueísta, né? Que ele ainda estava envolvido por aquela coisa de não entender como é que Deus era imutável, como é que Deus não era físico, como é que ele não é matéria, né? Como é que nada contém esse Deus. Além das paixões também que prendia ele, né? Da paixão além das paixões. Felicita, né? Ele tinha essa paixão, ele tinha essas coisas, os desejos mais. Mas aí as coisas começaram a mudar para Santo Agostinho por quando ele encontrou Santo Ambrósio, né? Ele precisou fazer uma viagem e Santo Ambrósio recebeu ele. E Santo Ambrósio é bispo da Igreja Católica em Milão. Santo Agostinho foi para Milão e Santo Ambrósio recebeu ele lá, se eu não me engano, se já estiver aí me corrige, né? E Santo Ambrósio, gente, ele era conhecido no mundo todo como um dos melhores e fiéis servidores de Cristo, né? E Santo Agostinho fala que nunca tinha encontrado uma pessoa que conseguisse explicar as escrituras de forma tão clara como Santo Ambrósio consegue explicar. Porque Santo Agostinho vai dizer aqui que ele não entendia bem as Sagradas Escrituras. Olha o solo escritura falhando aqui, nesse negócio de livre interpretação. Ele vai dizer que ele tinha dificuldade de entender o Antigo Testamento, que tinham passagens da Bíblia que ele não entendia. E aí ele começou a admirar Santo Ambrósio, né? Não pela fé, mas primeiro pelo exemplo de Santo Ambrósio, né? Só depois é que quando ele vai ouvindo as explicações da Bíblia, né? Porque Santo Ambrósio fazia as reuniões na igreja e explicava as Sagradas Escrituras, é aí que ele começa a entender a lei e os profetas. Quando ele começa a ouvir as explicações. Então, Santo Agostinho, gente, não foi defensor da livre interpretação. Eu já vi gente que não é católica falar em alto e bom tom que Santo Agostinho defendeu a livre interpretação. Isso é uma grande mentira. Se você ler isso aqui, você vai ver Santo Agostinho falar com todas as letras que ele tinha dificuldade de entender as Sagradas Escrituras, tinha dificuldade de entender passagens que estavam na Bíblia, e ele precisou do santo magistério da igreja, precisou do bispo, né? Precisou da revelação da interpretação da igreja para ele poder entender. Porque depois ele vai descobrir que até os discípulos de Santo Ambrósio, gente, de novo aí a sucessão apostólica, até Santo Ambrósio tinha discípulos que também não entendiam as coisas das Sagradas Escrituras. Eles não entendiam, por exemplo, e o verbo se fez carne. E ele vai dizer, olha, eu só consegui começar a entender quando eu escutei as explicações espirituais de Santo Ambrósio. E é aí que ele abandona o maniqueísmo. Ele fala, né? Tive esse esclarecimento depois de ter ouvido uma ou duas partes do Antigo Testamento, explicadas como alegorias. Pois quando as havia interpretado no sentido literal, mataram-me espiritualmente, né? Só certificando aí a necessidade de uma, né, do bispo, né? Do Santo Magistério, né? Que a gente chama Santo Magistério, né? Exatamente. Ele bota, após terem sido explicadas muitas passagens daquele livro, passei a culpar a minha desesperança por ter acreditado que nenhuma resposta podia ser dada àqueles que odiavam e zombavam da lei e dos profetas. Exatamente. Pode ser sempre. Tá. Não, e aí, olha só, aí o pessoal falando que ele defende que ele defende livre interpretação, mentira, ele não defende livre interpretação. Se defendesse, o Espírito Santo teria que ter revelado para ele, né? As passagens
Ó, a Bruna tá falando que a alegoria é rejeitada na pregação expositiva na fé reformada. Pois é. Mas era assim que Santo Ambrósio pregava e foi assim que Santo Agostinho começa a entender as escrituras. Livre interpretação falhou aqui, porque o Espírito Santo não revelou para ele o significava que estava escrito. Ele precisou que a igreja explicasse para ele, né? Então, essa foi, assim, mais um... Santo Agostinho, né? Eu não vou defender o negócio, Santo Agostinho falou, ó, gente, não vai dar certo. Então, gente, mais uma coisa. Muita gente fala que naquela época não existia igreja, que as igrejas se reuniam nas casas, que tudo balela, Inclusive, né? era o que eu seguia, né? Era essa interpretação aí de Era, né? Era essa interpretação de igreja primitiva. Era. E eu achava também, né? Eu já falei no meu testemunho que quando meu marido me perguntava o que aconteceu com a igreja depois que Jesus Cristo subiu para os céus, eu falava, continua se reunindo nas casas. Porque eu não aceitava. Eu falava que essa igreja católica foi fundada por Constantino e que essa igreja nunca foi a igreja de Cristo, né? Mas aí, quando eu comecei a estudar realmente a história da igreja, a origem das minhas ideias, foi que eu descobri que não, que a igreja sempre... São Pedro é o pai da igreja, né? Foi a igreja já Jesus Cristo. Ela já se instituiu como instituição, gente, no início ali com Pedro, né? Pedro estava lançando os fundamentos da fé católica em Roma, então nós já tínhamos igreja aí. Os apóstolos viraram bispo das igrejas, né? São Tiago morre bispo de Jerusalém. Exatamente. Ele é martirizado. Exatamente. O que é um bispo, se não um cargo hierárquico em uma instituição? As igrejas já se reuniam em locais públicos, em templos, né? Então, assim, enfim, cai por terra muito rapidamente. Na igreja primitiva não se reuniu nas casas, só na época de Cristo mesmo. Depois, gente, tome-lhe templo para dentro. E ele vai falar de um outro hábito muito católico da igreja primitiva, que nós temos até hoje na igreja católica, que é o relato da veneração aos santos. Ele vai dizer do hábito que Santa Mônica, mãe dele, tinha de ir até a sepultura dos mártires, né? Com outros irmãos, para celebrar a comunhão com o corpo de Cristo. Pois foi imitando a paixão de Nosso Senhor que os mártires foram imolados e coroados. Então ele fala que Santa Mônica já... E realmente, né, nesse período a igreja ela tinha o hábito de se reunir nas catacumbas, só que não embaixo, né? Em cima ali, na catacumba, aonde estavam os mártires da igreja, né? Então já havia aí a veneração aos santos. E isso não sei se isso não é a coisa mais católica que eu já vi na minha vida, eu não sei o que é, né? O reconhecimento da vida dessas pessoas, né, Pri? O conhecimento da importância da vida, da interferência delas, inclusive, nos nossos dias atuais. Exatamente. Não só, por exemplo, mas com a própria intervenção, com a própria intervenção divina mesmo, né? Clamando diante do Pai. Marcelo tá falando aí que eles rezavam pelos mortos. Sim, eles iam para lá rezar, né? Mas eu vou chegar aí, Marcelo. Marcelo tá aqui me levando para frente, né? Além dele de contar esse hábito da igreja nesse período, porque os mártires eram venerados como imitadores de Cristo, né? Então, você lembrar a vida do mártir, você estava ao mesmo tempo louvando a Jesus Cristo, porque sendo imitador de Cristo, né, você está sendo Cristo. Então, a igreja tinha nessa época tinha esse hábito de fazer isso, como tem até hoje na igreja católica. E ele também vai falar... vai contar a história aí, né, da relíquia dos santos. Deixa eu só colocar aqui. Ele vai... Não sei se você viu essa parte, Dinamara, você viu? Que ele conta da relíquia? Não, eu não lembro, não. Minha anotação, eu tava olhando aqui, eu perdi. Eu anotei, salvei e só tá uma parte aqui. Eu falei, glória a Deus, aleluia, vamos. Ele fala assim... Ele tá falando que se eu for lembrando, eu vou... Isso, por favor, me interrompa. Ele vai falar, né, que Santo Ambrósio teve uma visão, né, de onde estavam os corpos de dois santos, que era Protássio e Gervásio. Santo Ambrósio, Deus revelou para Santo Ambrósio onde é que estavam esses corpos. Aí ele vai onde estão os corpos, né, desenterra os corpos, e esses corpos foram transportados com todas as honras para a Basílica Ambrosiana. E durante você sabe me dar referência? Desculpa, você sabe me dar referência de em qual livro que você está citando aí? Eu tô... Vixe, Maria, vamos cá. Não, eu já tô em Agostinho aos 30 anos. Ele com 30 anos.
Agostinho com 30 anos. Não sei dizer para você exatamente qual é o livro, mas eu acho que é o... Tô lá para frente. Ele vai falar... Sim, aí ele vai contar essa história, né? Ele vai dizer que enquanto eles estavam levando os ossos desses santos para a Basílica de Santo Ambrósio, os possessos iam se livrando dos demônios, né? E um cego muito conhecido na cidade foi curado ao tocar no caixão. Ele pegou um lenço, tocou no caixão dos santos, que foi descoberto, e aí ele botou esse lenço nos olhos e ele voltou a enxergar. Então, ele conta, né, ele também, né, porque Irineu de Leão vai citar várias histórias de relíquias dos santos, do São Policarpo é um exemplo, né, ele vai contar, Santo Irineu de Leão, Eusébio de Cesareia também conta, então assim, é muito comum na igreja essa percepção da relíquia dos santos, né, a própria Bíblia fala disso lá com o exemplo de Eliseu e com o exemplo de Eliseu, né? Quando o morto é jogado no túmulo de Eliseu, ao encostar nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. E também de Paulo, né? O lenço de Paulo que curava os doentes e tal. Então ele também vai fazer ele vai narrar essa história, né, da relíquia dos santos. E ele vai dizer o seguinte, né? Que quando Santa Mônica, antes da gente chegar em Santa Mônica, ele também pede para Santa Mônica, no leito de morte, né, quando ela vai morrer, ela pede que Santo Agostinho reze pela alma dela. Ele fala, toda vez que você estiver diante do altar do Senhor, não se esqueça de rezar pela minha alma, né, de clamar por mim. Então também aí a oração aos mortos, inclusive pedindo perdão pelos pecados, porque Santo Agostinho vai pedir perdão pelos pecados da mãe, apesar da mãe ser muito santa, ele pede perdão, e isso também mostra, né, todo o hábito e tradição da Igreja Católica nesse período. Vamos falar da conversão de Santo Agostinho? Gente, eu tô falando assim, mas é difícil falar de Santo Agostinho. É muito difícil, a história dele é muito densa, né? Gente, aprendendo com Santo Agostinho, ou com Santo Ambrósio, Santo Agostinho começa a perceber que a Igreja Católica não era o espantalho que ele pensava. Ele fala, eu descobri que a fé não ensinava aquilo de que eu acusava. Eis que surge uma grande esperança. A fé católica não ensina aquilo que pensávamos, nem aquilo de que, sem fundamento, nós a acusávamos. Ô, Pri, rapidinho, só falando aqui, né? Porque a gente falou que íamos fazer um link com a nossa própria experiência. Exatamente, entra aí. Falou, né? Eu não... Era exatamente assim, né? Eu acusava, eu quanto protestante, né? Acusava a Igreja Católica de exatamente coisas que eu julgava serem verdadeiras, mas que, na verdade, eu nunca tinha conhecido a Igreja a fundo, né? É exatamente isso aí, não. Ó, não é assim, né? A igreja não é desse jeito, não é dessa forma que as pessoas falam, né? Então, é muito fácil você condenar e você acusar alguém ou alguma coisa de que você não conhece. Mas a partir do momento que você conhece, que você mergulha, que você vai a fundo, que você estuda, né? E que você tem o contato com a verdade te liberta. Né? E aí você fala, nossa, não, a igreja não era aquilo ali que eu estava pensando. A igreja é outra coisa, né? A igreja é uma família, a gente tem a unção dos sacramentos, a gente é renovado, né? Santo Agostinho, ele fala aqui, ele fala o seguinte, peguei o livro aqui para ver as minhas marcações, porque o texto já foi por água abaixo. E aí quando ele fala sobre... Ai, meu pai. Quando ele fala sobre a castidade, ele fala assim, ó... Ele fala o seguinte: eu já não sustentava meu antigo argumento, dizendo que hesitava em renunciar ao mundo e servir a ti, por não estar completamente estabelecida em mim a verdade, pois agora estava. Todavia, ainda sujeitando-me a esse mundo, recusei-me a ser saudado teu. Enfim, ele vai falando isso, eu, na verdade, acabei pulando o texto, eu tô um pouquinho nervosa, eu acho. Tá, primeira live, tudo bem, minha filha, tá perdoada. Vai lá, toca o pau aí que eu vou procurar aqui. Não, gente, então olha só, eu também, né, quando eu ouvi Santo Agostinho falar isso, né, eu descobri que a igreja não era aquilo de que eu acusava, eu me vi.
Porque quando eu não era católica, eu acusava a igreja de vários espantalhos. E geralmente é assim. Quem não é católico, principalmente os protestantes, eles batem uma igreja que eles acham que é a igreja católica, né? E a maioria das pessoas não fazem ideia do que é a igreja, não fazem ideia do que é a doutrina da igreja, do que é a teologia da igreja, né? De como que a igreja desenvolveu a doutrina, desenvolveu o cristianismo ao longo do tempo. E quando ele fala isso, eu falei, meu Deus do céu, gente, Santo Agostinho fez a mesma coisa que eu. Né, acusava a igreja de uma coisa que ele não conhecia, né? E aí ele vai falar que ele aprendeu a ler as Sagradas Escrituras com uma interpretação diferente, né? Sujeita à interpretação da igreja, porque ele interpretava de um jeito, de acordo com a seita lá dos maniqueus, e aí ele vai ver que, na verdade, essa interpretação não é não reflete a sã doutrina. Né? Então ele começa a interpretar as escrituras de acordo com a igreja. Eu lembro que uma vez, num grupo de WhatsApp, né, uma pessoa virou e falou assim, isso já era católica, falou assim, repara como que as pessoas batem num espantalho que não existe, numa igreja que não existe, né? Falando que a igreja católica não acreditava no inferno. E que isso era a maior heresia da Igreja Católica, porque o purgatório dava a todo mundo a possibilidade de se salvar, de se arrepender depois da morte. Quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, eu não sei de onde é que a pessoa tirou que a Igreja Católica não acredita. Gente, a Igreja Católica acredita em inferno e muita gente está indo para lá, né? O purgatório não tem nada a ver com isso. O purgatório é um estado da alma, é um nome que resume um conceito, né? Que é do fogo abrasador, mas só vai pro purgatório quem já tá salvo, meus amigos, só para se purificar e ver Jesus. Mas quem morrer em pecado, morreu adúltero, né? Morreu imoral, morreu mentindo, enfim, aqueles pecados que a gente já vai ao inferno, não tem conversa. Então, assim, era uma pessoa que estava claramente, o inferno é um dogma de fé, Thaisa falou muito bem, é um dogma. Então, assim, uma pessoa que não é católica vai para um grupo que tem 50 pessoas dizer que a igreja católica não acredita em inferno, essa pessoa, no mínimo, nunca leu o catecismo da igreja, né? E é isso que eu fico irritada às vezes, porque era uma coisa que eu também fazia, né, gente? Eu acusava todos os católicos de idólatra. Então, negar o inferno já é o prenúncio da negação no próprio Deus, né? Exatamente. O inferno não crê em Deus. Exatamente. Então, gente, ele vai... e aí Santo Agostinho vai dizer o seguinte, que agora ele acredita no caminho da salvação, então porque ele vai dizer, existe um caminho patenteado para a salvação. E esse caminho da salvação para a humanidade estava colocado em Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras, garantidas pela Igreja Católica. Santo Agostinho vai dizer que quem garante as Sagradas Escrituras é a Igreja Católica. A Igreja. É exata. Por quê? Porque primeiro veio quem? A Igreja. Primeiro e depois essa... E depois gente, olha, até agora, de tudo que eu li nos pais da Igreja, não há uma linha de contradição. Todos pensam da mesma forma. Todos. E quando a gente vai para a história da Bíblia, a gente vê na história da Bíblia que quem desenvolveu o Novo Testamento foi quem? A igreja. Usando a tradição oral. Né? Então, e Santo Agostinho vai falar isso aqui. Eu acredito nas Sagradas Escrituras porque a Igreja Católica é quem garante. Aí vem uma pessoa famosíssima lá dos presbiterianos, dizer que Santo Agostinho era só a escritura. Gente que tem aí 100 mil, 200, 300 mil seguidores falando um negócio desse. E no YouTube, em live. E aí você lê isso aqui e você fala... Ele não leu essa obra. Eu não vou falar aqui os nomes, né? Para depois não estar aqui uma multidão de pessoas. Mas ele não leu. A maioria das pessoas, a maioria dos protestantes, dos evangélicos, nunca leram. Os pais da igreja nunca leram. Gente, você pega isso aqui e lê linha por linha. Linha por linha. Se vocês acham que eu tô mentindo. Aí vocês voltam aqui pra falar comigo. Não é não, Dinamarca? Tome chicotada. Eu falei. Tome chicotada. Eu falei que o chicote ia estralar. Mas é isso aí, Pri. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Eu acho que eles se apegam em coisas... E às vezes
É só uma questão de boa vontade mesmo, sabe? Boa É. vontade de se dedicar e ler. E também coragem. Coragem de você ler, de você aprender e você falar, nossa, tô errado, né? Humildade. Humildade de você falar, estou errado. E coragem de falar, a partir de hoje, eu não vivo mais assim e eu vivo como eu aprendi que é a maneira correta e a maneira verdadeira e como eu devo agir, né? Deixa eu te Mas ó, falar. continue. A nossa live tá quase acabando, viu, gente? Aí eu vou fazer o seguinte. Quando acabar, Marcelo colocou ali, ó, gente, vejam aí o nome da pessoa, não vou falar o nome, tá aí o nome da pessoa que fala que Santo Agostinho é pai da Reforma Protestante. Vai acabar a live, a gente faz o seguinte, a gente volta só pra gente concluir, porque a gente tá quase acabando, tá certo? Então, Tá. gente, voltem com a gente rapidinho, por favor. Não vou citar nome não, Alessandro, tô fora. Então, eu vou encerrar a live. Vou encerrar a live, vou salvar e a gente já volta só pra gente concluir nossa linha de raciocínio, tá bom, Dina? Vá lá. Tá bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui.